Saudações. Hoje eu quero falar de algo muito importante, que é a situação do Brasil em um mundo entre guerra e pós-guerra. Seguinte, o caso da indústria de semicondutores é ilustrativo, ele vai servir de guia para o que eu vou dizer. O que a gente está vendo? Os Estados Unidos forçando, porque eles não têm escolha de não obedecer, Taiwan, Coreia do Sul e Japão a criar um quarteto para sincronizar e monopolizar a produção de semicondutores no mundo. Perfeito? Você tem algumas indústrias americanas, tecnologia japonesa de ponta, empresas de Taiwan e da Coreia do Sul. Você cria uma espécie de mega consórcio que monopoliza a produção de semicondutores para barrar o acesso da China e da Rússia. Nós explicamos que não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque a matéria-prima de fundo, gases nobres, terras raras e substrato de safira, é chinesa ou russa. Então você pode ter a tecnologia que você quiser. Sem isso, sem substrato de safira, sem terras raras e sem gases nobres, você não consegue produzir semicondutores. Ponto. E essa matéria-prima está quase toda ou na Rússia ou na China. Então, eles não têm como fazer a produção de semicondutores sem matéria-prima para semicondutores. Porque a gente, é silício. Silício é areia, né, em última instância. Só que não. É muito mais complicado do que isso, mas muito mais complicado do que isso. Eu até expliquei ontem mesmo que no caso dos substratos safira, construir uma nova fábrica levaria 30 anos. Certo? E mais do que isso, precisa ser um local com absoluta estabilidade tectônica. Quantos locais dos Estados Unidos têm absoluta estabilidade tectônica? Eu nem sei se existe locais assim. Porque você tem a Califórnia, que eu nem preciso dizer, né? Você tem aquelas regiões vulcânicas da costa do Pacífico, você tem as montanhas rochosas, você já teve terremoto forte até em Nova York. Então, não sei se os Estados Unidos têm área com estabilidade tectônica. O que eu sei é que o Japão e Taiwan não têm mesmo, nem a Coreia do Sul. Certo? Então, são pouquíssimos locais no mundo que poderia abrigar uma fábrica dessa. Perfeito? Vamos lá. Outra coisa importante. A China já tem capacidade, teoricamente, para fazer semicondutor de 5 nanômetros, o que é só 1 nanômetro a mais do que aqueles que são fabricados em Taiwan. A Rússia consegue fazer de 28 nanômetros. Pode parecer uma diferença grande, mas não é. Para o que a Rússia precisa, né? Armas nucleares, mísseis, satélites, foguetes, dá e passa. Então, o que eles estão querendo é destruir a indústria chinesa e russa de semicondutor e não vão conseguir. É muito mais fácil acontecer o contrário. Igualzinho a Europa quando resolveu punir a Rússia não comprando gás. O que eles vão fazer? Vão punir a Rússia não comprando mais substrato de safira? E que eles vão produzir o semicondutor deles com o quê? Eles vão punir a Rússia não comprando mais gases nobres? Vão produzir semicondutor com o quê? Vão punir a China não comprando terras raras? E aí não é só semicondutor, não. É uma porrada de produtos industriais que eles não têm mais como produzir. Vamos desenvolver a nossa própria indústria. Gente, sério, vocês acham que isso é fácil? Vamos pegar, por exemplo, o nióbio. Só um país do mundo tem nióbio. O Brasil, mentira. Tem nióbio em mais de 20 países. Nióbio não é assim tão raro, não. O que o Brasil tem e os outros não têm é tecnologia de refino. Perfeito? Isso só tem aqui no Brasil. Então, uma coisa é você ter o minério, supondo que você tenha. Outra, muito diferente, é dominar a tecnologia de refino e processamento industrial. Ou, em alguns casos, até o custo de produção. Por exemplo, o titânio. O processo de produção do titânio é conhecido. Certo? É conhecido. Então, por que os países não fazem? Porque só a Rússia atingiu a escala crítica para produzir titânio em um preço aceitável. Certo? Nenhum outro país do mundo consegue. Então, você compra titânio da Rússia, você paga 10 vezes por titânio de outro país. Simples assim. Então, não é só, nós também temos terras raras, vamos fazer. Não vão, isso é burrice. Não vão. Eles têm terras raras? Tem. Tem tecnologia? Não tem. Vão se lascar. Certo? Quando a China disse que os Estados Unidos estão dando um tiro no pé, é exatamente isso que os Estados Unidos estão fazendo. Perfeito? Eu quero fazer isso em 2 vídeos. Nesse primeiro, eu só quero encerrar dizendo que a era da globalização acabou. Não existe mais globalização.
Acabou a globalização. Sabe, o domínio das multinacionais, das transnacionais, produção mundializada, acabou. Quem enterrou ela foram os próprios liberais, certo? A teoria liberal é linda, desde que ela não seja praticada, né? Por quem inventou, só pelos outros. Então acabou a globalização. Não tem mais comércio global, não tem mais produção global. Graças aos Estados Unidos, graças aos parceiros do Oeste Coletivo, Japão, União Europeia, Reino Unido, não tem mais globalização. Porque não dá para você confiar em cadeia produtiva comandada pelos Estados Unidos. Por que comandado pelos Estados Unidos? Eles decidem quem pode comprar o quê, quem pode vender o quê, quem pode comprar de quem pode vender para quem. É impossível globalização nesses termos. A China, a Rússia, o Irã, a Venezuela, um punhado de países não vão aceitar, não aceitam e já estão superando esse modelo. Então, os países vão ter que ter produção industrial local. É aí que o Brasil entra. Com um imbecil, vamos deixar clara a palavra, imbecil do Paulo Guedes, que só sabe repetir o mantra do liberalismo atrasado há 50 anos e enterrado no Chile que ele destruiu. Você quer globalização, você quer financiarização. Eles entregam o entreguista, traidor do Michel Temer, golpista do MDB de São Paulo, ou do cidadão de ideia limítrofe, que é o Jair Messias Bolsonaro, o cara não sabe articular a ideia. Gente, você vê um discurso do Putin de 1 hora levantando a história da União Soviética, até o surgimento da Rússia, levantando a história da Rússia antes da União Soviética, a história da Europa, falando nomes, fatos, dados, 1 hora de discurso sem parar. Você vê o discurso magnífico que ele fez recentemente. Você vê o Xi Jinping, que lançou uma das ideias mais extraordinárias da história, que é a sociedade ecológica moderadamente próxima, num discurso para estudante na Universidade de Nur Sultan. Você vê esses caras falando, a inteligência, a argúcia, a capacidade, a oratória, o brilhantismo, e você vê um imbecil como Paulo Guedes, grosseiro, estúpido, ou um sujeito ainda pior, de ideia limítrofe, burro, vamos dar o nome aqui, ele é burro, ele não consegue articular a ideia, é isso aí, temos que acabar com isso aí, e joga palavrão no meio, é só o que o Bolsonaro consegue fazer. Vocês conseguem imaginar o Brasil com essa liderança, num mundo entre guerra e pós-guerra? De verdade, vocês conseguem? Não dá, gente, sinceramente não dá. Não podemos ser governados por asnos por mais 4 anos. Aliás, por mais um dia. Perfeito? É isso, não vou nem entrar no mérito da milícia, do orçamento secreto, da corrupção em larga escala, como nunca antes se viu na história da humanidade. E quem diz isso não sou eu não, é Transparência Internacional. O mérito é outro. Um cidadão desse, uma classe, uma malta dessa, não pode conduzir o Brasil num momento tão difícil quanto que está chegando no mundo. Esse é o ponto. Tá certo? O Brasil vai ter que se reindustrializar. O Brasil precisa de matéria-prima. Nós não podemos entregar nosso petróleo, nosso gás, nosso transporte, nosso refino para potências estrangeiras, igual fizeram o Temer e o Bolsonaro. Não podemos fazer isso. Aliás, nós temos que retomar nosso petróleo, temos que retomar nosso gás, temos que retomar nossos oleodutos, nossos gasodutos, nossas refinarias, nossa base industrial, refazer a CETEC. Esse é o momento do mundo em que os países têm que ser autônomos para serem livres. A globalização acabou, ela morreu. E um sujeito do naipe moral e intelectual do Paulo Guedes é absolutamente incapaz de compreender isso. E o Bolsonaro, que também é absolutamente incapaz, é absolutamente também incapaz de fazer qualquer coisa, porque ele é um jumento de ideia limítrofe. Não é o momento para ser governado por jumento. O Irã é governado por Ali Khamenei, um gênio brilhante. A China é governada por Xi Jinping, mesmo naipe. A Rússia por Vladimir Putin. Até, nós não estamos aqui discutindo moral, até a Turquia, pela raposa astuta do Erdogan. E nós somos governados por quem? Bolsonaro, esse jumentão, sabe? Minha opinião é essa, é um jumento de ideia estreita, de cabeça oca, de raciocínio limítrofe, de inteligência limitada, que não consegue articular ideias. Um homem desse, na minha humilde opinião, não pode governar um país. Tuvalu, talvez, Nauru, mas não um país do tamanho do Brasil, numa situação que o mundo está passando e vai passar. Nós precisamos de um líder, alguém intelectualmente, moralmente
capaz de fazer a condução do país nesse momento tão terrível. Correto? É isso. Fiquem bem, compartilhem, sigam, se inscrevam. Obrigado.